Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Gostaria de falar com vocês, dialogar sobre esse título tão, vamos dizer assim, importante, que é chamado de doutor. Esse título, a valorização, deixa eu colocar dessa maneira, a valorização desse título depende de país para país. Mas no mundo acadêmico, praticamente o processo para se conquistar esse título praticamente é o mesmo. Você tem que conquistar o seu título de bacharel, você tem que conquistar o seu título de mestrado, dependendo da área. O mestrado você tem que apresentar uma tese ou não, dependendo da área. E o doutorado também, dependendo, mas o doutorado, todos eles você tem que apresentar uma tese. Mas tem um doutorado em vários níveis, que é PhD, tem um doutor em educação, enfim, várias categorias a nível de doutorado, mas todos eles você tem que apresentar uma tese. Nos Estados Unidos, por exemplo, o estudante, ele pode ter o acesso ao seu transcript, que é a sua, vamos dizer assim, as classes que você tomou, as notas que estão lá, mas se você abrir o envelope, tá? Eu quero mostrar para vocês. Atrás está selado. Está selado. Gorno Caduel Teológico Seminário. Esse está selado. Esse não foi aberto. E esse aqui foi aberto por mim. Porque eu abri para fazer cópias. E para mim. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando você abre o transcript, se você tentar ingressar em outra universidade nos Estados Unidos, esse transcript aqui não é aceito. Ele tem que ser transferido ou você levar em mão, selado e assinado pela entidade. Se você abrir e levar isso, ele não é aceito, tá? Nos Estados Unidos. No Brasil é diferente. Você tem que ir lá, pegar o seu transcript e levar para a outra instituição. Bom, então vamos lá. Então isso foram algumas classes que eu fiz no seminário Gorno Caduel. Não teve título nenhum que eu conquistei nesse seminário, isso foi só para mesmo, para estudos. Mas no Gano Web University, eu tenho 2 títulos do Gano Web University. Tá aqui, olha, tá até escrito aqui, olha, atrás, tá vendo? Not official if the seal is broken. Ela não passa a ser oficial se o envelope for aberto. Então, eu fiz o bacharel, que está aqui o bacharel, e aqui está o mestrado. O mestrado. Então, para você ingressar e conquistar o seu doutorado, primeiro você tem que fazer aquela aplicação na outra instituição, como eu fiz, e solicitar a sua universidade, onde você fez o bacharel e o mestrado, que mande o transcript, ou você leva selado. Você não pode violar. E aí, durante o processo, eles vão te aceitar ou não. Aqui está o meu transcript, quando eu estava fazendo meu doutorado, e eu conquistei lá 27 horas de crédito. Eu necessitaria fazer mais uma classe, 3 horas equivalente. Essa classe seria teses. Essa classe te ensina como você escrever a sua tese, o que você vai defender, etc, etc. E aí você vai fazer, que é a parte, vamos dizer assim, a principal do seu doutorado, que é que você defender a sua tese, que ela leva 9 horas de créditos, tá? E aí você vai se apresentar numa banca de 5 doutores, e aí você vai defender sua tese, você vai se argumentar e você vai ser questionado para que você tenha, no final, o direito de você conquistar. Se você não chegou a completar a sua tese e essa apresentação da sua tese a uma banca de jurados, de doutores, você não conquista o seu doutorado. Mas o que me preocupa muito no Brasil é o que eu quero trazer a vocês. O doutorado ficou tão vulgarizado, mas tão vulgarizado, com uma lei de 1827 deu o direito às pessoas que têm o direito e sejam médicos chamarem
serem chamados de doutor. Isso vulgarizou e fazia com que o título de doutor no Brasil ele seja banalizado. Aqui está o exemplo. Agora, o que é interessante é o seguinte, a OAB determinou num artigo que para você ser chamado de doutor, aquele que tem um bacharel de direito, você tem que passar pelo exame da OAB e tem que praticar o direito. Os delegados, que se chamam que querem chamar-se de doutor, eles não são doutores, de acordo com a OAB. O que eu quero mostrar para vocês que é uma salada danada. E outra coisa, essa lei arcaica do tempo de Dom Pedro, sei lá quem, fez essa lei, é uma lei extremamente ultrapassada e que ela ofende todo o mundo acadêmico. Para você conquistar um doutor, você tem que estudar muito. Você tem que passar por várias fases. Nós temos que aprender a valorizar aquelas pessoas que conquistaram o seu título. E não com uma canetada. Nós sabemos hoje que o nosso sistema policial no Brasil é um sistema totalmente falido, assim como é o doutor. Delegado que carrega fuzil na mão, quer ser chamado de doutor, quando é um mundo totalmente acadêmico. Deixa eu testemunhar uma coisa para você. Uma vez eu liguei para um doutor, professor da USP, em São Paulo. Ao começar a conversar, falei, doutor, ele falou, não, por favor, não me chame de doutor. Eu estranhei, falei, por que, senhor? Porque me vulgarizaram tanto esse nome que eu não me sinto bem quando me chamam de doutor. Você pode me chamar de professor. Isso foi muito interessante para mim, porque nos Estados Unidos, quando você é chamado de professor dentro de uma universidade, você está acima do PhD, está acima, você é doutor dos doutores, você dá aula para doutor, para formar doutor. Isso me chamou muita atenção. Então a minha proposta é que tenha no nosso Congresso, no nosso Senado, alguém que possa valorizar a educação da maneira que ela deva ser. Deixa eu só ressaltar uma outra coisa. A Suprema Corte, a ministra, eu esqueci o nome dela, ela disse em público, eu não me considero doutor, tenho mestrado, mas não sou doutora. E ela é ministra da Suprema Corte do nosso país. Isso, achei lindíssimo essa posição dela. E é essa posição que nós devemos ter no Brasil. Valorizar a educação. O título ser conquistado, né? E não ser um título de caneta, para manter a sua vaidade, o seu orgulho. Ah, mais uma coisa. Sabe o que mais me fascina nessa fanfarra do doutorado no Brasil? Porque quando você vai numa delegacia, o delegado quer ser tratado como doutor. Mas se aparece um policial militar ou um policial municipal que tenha o título de bacharel em direito, o delegado não admite chamar eles de doutor. Você entende essa fanfarra da vaidade? Um título que não vale, não tem o seu valor que deveria ter. Então nós brasileiros vamos respeitar isso, vamos valorizar a educação, vamos exigir que os nossos representantes no Congresso e no Senado acabem com essa fanfarra do doutorado de brincadeira. Você quer ser doutor? Estude, conquiste o seu bacharel, conquiste o seu mestrado e conquiste o seu doutorado com a apresentação de uma tese. Agora imagine esse pessoal que são doutores em direito, que fez o seu bacharel de direito, fez o seu mestrado em direito, não importa a área, e fez o seu doutorado em direito, ser chamado de doutor igual um delegado que passou no concurso público, carregando fuzil na mão. Isso tem que mudar no nosso país, na nossa cultura, e vamos valorizar quem é doutor. Que Deus abençoe o Brasil, e se você quer a mudança começa em cada um de nós.